Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar da segunda temporada de Vinland Saga. E por isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast e como eu falei no começo do cast, vamos falar da segunda temporada de Vinland Saga, anime do qual a gente já gravou sobre a primeira temporada, episódio 68 do podcast, né, do Sofaverso. A gente gravou sobre a primeira temporada de Vinland Saga, teve até o Jones, né, o Careca Urbano como convidado. Abraço pro Careca Urbano, que é muito fã de Vinland Saga, assim como nós somos, e ele já tinha avisado pra gente que a gente não tinha noção do que iria acontecer na segunda temporada, que era uma coisa muito diferente, e a expectativa foi criada. Lembrando que a primeira temporada saiu lá em 2019, e a segunda foi lançada só agora em 2023, então são 24 episódios que começaram a sair em janeiro de 2023, terminaram agora em junho de 2023, né? São 24 episódios, saíram simultaneamente na Crunchyroll e na Netflix, na distribuição global e na TV japonesa, obviamente. E a gente vai hoje dar nosso pitaco, né? Falar sobre o que a gente achou dessa segunda temporada de um anime que já nos agradou muito na primeira temporada, né, Everton? Sim, era um anime que a primeira temporada a gente tinha curtido bastante, né? E estávamos esperançosos para essa segunda, né? Sem dúvida, e, cara, teve uma mudança primeira inicial, né? De cara, a primeira grande mudança pra essa segunda temporada é a mudança do estúdio, né? A primeira temporada, ela é produzida pelo Witch Studio, e a segunda temporada, ela passa pro Mappa. Igual aconteceu com Shingeki no Kyojin, por exemplo, né? E por acaso, e coincidentemente, as obras saíram do estúdio Witch e foram pro estúdio Mappa. Então, teve uma apreensão inicial do que poderia acontecer, pela quantidade de trabalho que o Mappa tá fazendo junto, trabalho grande, né? Mais um grande anime, mais uma grande temporada. Uma temporada muito esperada, que teve uma demora aí na sua produção, mas enfim, foi lançada. Quero começar perguntando para você, Everton, em termos gerais, antes da gente entrar em detalhes, em construções e tudo mais, que essa temporada tem algumas coisas interessantes pra gente discutir. O que você achou da segunda temporada de Vinland Saga? Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos anos, velho. Só isso. Ela é muito foda. E aí, o quanto ela evolui a história que é apresentada na primeira temporada, e os temas que ela debate, e a maneira que ela é apresentada, é tudo muito bem feito. É bizarro, sabe? Eu acho que é aquela situação de, cara, a primeira temporada era muito boa, a segunda temporada é um absurdo. Cara, eu já vi que esse podcast vai ser isso, né? Vai ser uma rasgação de seda e uma distribuição de elogios para o que é a segunda temporada de Vinland Saga. Eu concordo, assim, 100% com você, Everton. É uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos anos, assim, e eu tô falando em termos de tudo, filmes, séries, animes principalmente. Sem dúvida, é uma das melhores temporadas de anime que eu já vi. Cara, é absurdo o quanto essa história, ela muda, e muda de uma maneira que completa a segunda, cresce a jornada... completa a primeira, cresce a sua jornada e, sem dúvida, ela tem uma coisa que me marca também, que é uma das melhores construções narrativas de um protagonista. Isso que eu tô falando só do protagonista, né? Mas os outros personagens também têm importância vital. Mas, cara, essa segunda temporada do Vinland Saga, primeiro, falando na mudança de estúdio, eu não senti tanta diferença. Eu não senti nenhuma, cara. Eu acho, assim, que é uma animação muito bonita, cara, ela tem coisas muito bonitas tecnicamente, né? Assim, quadros bonitos. Eu acho que ela tem uma coisa com feição, com detalhes, que é muito boa pra contar essa história, que é uma história de detalhes, também, né? Da arte do Makoto Kimura, né? Você tem uma base muito importante ali, né? Que é a arte do Makoto Kimura, com certeza. E a temporada, tecnicamente, eu acho, assim, muito boa. Lógico, não é 100%. Tem momentos ali que você tem umas coisas não mal animadas, mais simples, né? Então, exatamente, mas o foco da história, não, principalmente da segunda temporada, não é questão de batalha, não é questão de ação, ou de ter alguma coisa que, porra, tem que ter uma qualidade de imagem que você fica, caramba, olha que impressionante essa animação, não. Isso não tem, né? E não é pra ter mesmo na história, sabe? Não faz diferença pra história. Continua uma animação boa, competente, pra contar aquela história. Pra mim é o suficiente. E quando é necessário, ela é muito caprichada.
Uhum. Isso que você levantou é um ponto importante, né, Everton? Porque você tá falando da animação, né, mas você também, a gente pode entrar numa primeira discussão. Lembrando que essa segunda temporada do Vinland Saga, lembrando, não comentando, né, porque eu ainda não tinha falado, ela adapta um arco do mangá que se chama Arco da Escravidão, ou Arco do Escravo, que popularmente, né, entre os leitores é conhecido como Farmland Saga, né, a saga do fazendeiro, que é uma saga, vamos dizer, bem diferente do que acontece na primeira temporada. A primeira temporada é uma temporada que tem muitos pontos diferentes ali de um shonen de batalha, mas ela tem muita batalha, né? É um seinen, né? Vamos dizer assim. Ela tem muitas batalhas, ela tem muito mais ação, é uma temporada mais ágil, muita coisa acontece. E essa segunda temporada, ela trabalha de uma forma completamente diferente. E um primeiro ponto de discussão, uma coisa que foi muito discutida, principalmente para as pessoas que não conheciam o mangá, né? Não conhecem o mangá, não sabiam o que ia acontecer nessa temporada, é a mudança brusca de modo de contar a história, né? De acontecimentos, principalmente no teor das batalhas. Inicialmente, Everton, você sentiu um baque ou alguma coisa muito forte e te desagradou de alguma forma? Acho que não desagradou, porque a gente já comentou que a gente gostou muito, mas você sentiu essa diferença de uma maneira negativa em algum momento? Não, eu acho que você sente, lógico que você sente a diferença, porque o que vem da primeira temporada, apesar que o final da segunda temporada, da primeira temporada, ele já trata mais a parte política lá, do Canute, do Askeladd, então ele já tem uma coisa diferente no final da primeira temporada, né? Mas segunda temporada, esse fato de não ter tantas batalhas ou não ter algo nessa pegada assim muito das conquistas e tal, não impacta em nada, porque o que eles trabalham com a história do protagonista, principalmente do Thorfinn e dos outros personagens que vão sendo inseridos, e como eles apresentam a história deles, é o que faz com que você não ache estranho, porque aquilo que está sendo apresentado é muito bom. É uma construção mais íntima, não é uma construção tão geral, global, é mais uma construção pessoal, e isso que é o que torna a segunda temporada pra mim a grande diferença em relação principalmente aos outros animes que a gente vê, assim. Cara, esse é um ponto interessante, né? A primeira temporada a gente tem uma questão de batalhas que são mais frequentes, acontecem mais vezes, né? Você tem personagens que são apresentados como personagens guerreiros, né? As batalhas, as habilidades de cada personagem, o Thorfinn e a sua habilidade de batalha. A gente tem a coisa política, como o Everton colocou, que é bem importante da temporada, e obviamente a gente tem algumas coisas de construção, principalmente do Thorfinn, na temporada, né, na primeira temporada. Então você vai conhecendo ele ali, a vingança dele, o desejo de vingança dele e tudo mais. E a primeira temporada a gente também tem aquela coisa dos grandes exércitos, das grandes viagens, de muitos cenários, eles vão pra vários lugares, então tem uma coisa maior, né, uma expansão maior. Como o Everton falou, uma palavra muito bem colocada é que a segunda temporada é mais intimista, então ela se passa inteira numa fazenda, ela se passa inteira num lugar fechado, com poucos personagens, prioritariamente, né, você consegue dar mais tempo pra contar as histórias de cada um dos personagens, e obviamente você consegue pegar toda a ideia inicial da primeira temporada, principalmente do Thorfinn, e desenvolver ela numa segunda de maneira magistral. Uma coisa que eu vou trazer bastante, mesmo porque tá fresco na memória, eu vi hoje, é uma entrevista do Makoto Yukimura. Primeiro, um ponto que é interessante de trazer é que o Makoto Yukimura, como autor de mangá, ele é daqueles autores que você encontra muitas entrevistas, fotos, essas coisas, sabe? Não é os caras, principalmente da Jump, tipo, né? Que é aquela coisa que não aparece, que não falam muito, tipo que não dão muita entrevista. Naoki Urasawa, que são os caras que gostam de aparecer, né? Exatamente. Ele tava agora a aparecer, né? Ele tava agora na San Diego Comic Con. Ele tava na Comic Con agora, recentemente, e é muito fácil de você encontrar entrevistas dele, né? Comentando sobre Vinland Saga. E um primeiro ponto que eu reparei na entrevista dele, essa entrevista que eu vi é de recente, é tipo 2 meses, 3 meses atrás, né? E primeiro, o quanto ele gosta de falar sobre a obra dele. O cara é apaixonado pela escrita, pelo mangá dele, pelas coisas que ele cria, pelas ideias que ele tem, e ele gosta de dividir e comentar sobre isso. Isso é muito legal. Um cara, sabe, não é aquele japonês fechadinho, sabe? Cara, sim, gestual, fala bastante, fala bem, e isso é bem interessante, faz piada, dá risada, então isso é legal, né? E essa entrevista tá fresca na minha memória, que eu acabei de assistir, né? E é bom que vai ter várias relações do processo de construção da história dele e como ela se relaciona depois que você assistiu essa temporada, né? Você começa a assistir, você começa a entender as ideias que ele teve e como essas ideias são importantes para essa temporada.
Mas a gente vai chegar lá. Uma coisa que eu acho que é um impacto inicial dessa temporada a gente vai falar de episódios, obviamente, e dos personagens, acho que principalmente dos personagens, e como a temporada, ela é bem dividida, assim, né? Tem momentos ali, tem capítulos chaves que vão fazendo mini arcos dentro desse arco gigante, né? Mas eu acho que um baque inicial que a gente tem quando começa a temporada é que a temporada não começa com o Thorfinn, né? Sim, ele apresenta o co-protagonista da temporada, né? Porque na temporada anterior, né, a gente lembra de toda aquele caso do Askeladd. O Askeladd mata o rei Swain e a partir daí tem toda uma revolta ali, tem uma batalha, o Thorfinn acaba sendo preso e tudo mais. Então você já parte de um pressuposto da primeira temporada que a jornada da primeira temporada de vingança do Thorfinn, ela acabou. Então um Thorfinn é um personagem, quando termina, você fala, pô, a perspectiva dele de vingança acabou, né? Então aquela jornada de vingança dele da primeira temporada, ela não existe mais. O objetivo de vida dele, que é o que pauta todo o personagem da primeira temporada, é aquela busca pela vingança, né? Então, quando termina a temporada, ele não tem mais nada na vida dele, literalmente. E quando a temporada começa com o Einar, né? O Einar é esse primeiro jovem inglês que é apresentado, né? Que mora numa vila. Realmente, o primeiro episódio é aquilo que a gente viu muito na primeira temporada em outra perspectiva, né? Isso é interessante, que é a perspectiva que é a dualidade que a série vai trabalhar muito bem. Tem uma invasão viking e o Einar, ele vê a família toda dele sendo morta, ele é pego pra ser um escravo, ser vendido como escravo. A gente vê esse outro lado, né? As vítimas do que aqueles vikings fizeram na primeira temporada. E que o Thorfinn tava no meio, né? E você fica pensando, pô, agora o Thorfinn vai ser introduzido, né? Vamos pensar como o Thorfinn vai ser introduzido ou quando ele vai ser introduzido, né? Mas a gente começa uma perspectiva de acompanhar outro personagem, né? Sim, o que é muito importante, né? Pro decorrer da história, né? A apresentação do Einar, ela é muito focada realmente nisso, de mostrar o outro lado da moeda, né? A gente acompanhava o Thorfinn, a gente sabia que o Thorfinn, ele viveu, ele não tinha outra opção, né? Ele viveu aquele mundo em busca daquela vingança dele e era o que ele conseguia fazer, né? E a gente observa o outro lado, que é o Einar, que é um cara que viveu uma vida normal e que acabou tendo esse desespero na vida, né? E aí, quando ele é capturado, vira escravo e tal, e vão pra fazenda, né? E quando de fato tem o encontro entre esses dois personagens, eu acho muito interessante, porque na história o Ketil, que é o dono da fazenda, que possui o Einar e o Thorfinn como escravos, ele tem meio que uma ideia de... não, vocês trabalham aqui e depois vocês estão livres, né? E ele dá um pedaço de terra pro Einar e pro Thorfinn cuidarem, né? E você vê muito no começo da temporada, essa perspectiva de cada um, né? O Einar tem aquela esperança de, cara, beleza, eu vou trabalhar aqui e vou ficar livre. Vou sair e já era. O Thorfinn não. O Thorfinn é um cara que tá completamente, eu vou fazer isso porque é o que me restou. Ele não tem esperança de sair de lá, ele só tá, tipo... Ele tá vazio, porque o objetivo dele acabou na primeira temporada, né? Tem até um episódio, né, que chama O Homem Vazio, né? Que é literalmente o que o Thorfinn é essa temporada. Então o encontro deles é quando eles são escravos na mesma fazenda, né? Fazenda comandada pelo Ketil. E esses primeiros episódios da temporada, eles são importantes porque eles realmente vão construir, primeiro, a relação do Einar e do Thorfinn e ver a diferença dos pensamentos dos dois, né? No primeiro momento, o Einar não sabe o passado do Thorfinn, não sabe quem o Thorfinn era, não sabe o que o Thorfinn fazia, não sabe que o Thorfinn é exatamente o tipo de pessoa que tirou tudo dele, que levou ele até aquele lugar. O Makoto Kimura, até numa entrevista, não nessa que eu comentei, mas numa que ele deu na San Diego Comic Con desse ano, ele fala que ele conduz muito a construção dos personagens, obviamente, baseada no que o protagonista dele precisa, né? O que o Thorfinn precisava, né? Então, ele precisava de um Einar, ele precisava de um personagem com as ideias conflitantes e que fizesse com que o Thorfinn chegasse num lugar que ele queria, né? Um estado que ele queria, que ele vai chegar mais pra frente e a gente vai comentar. E também ele é a representação da vítima completa de uma guerra, de uma batalha, obviamente com tráfico de escravos, com situações que aconteciam, que eram comuns da época, né? Então eu acho muito bom esse começo de história, porque quando você tá assistindo, né, esses primeiros episódios, você fica ali naquela construção do que tá acontecendo na fazenda, da relação dos dois, das coisas simples de uma fazenda, do começo de tensão entre outras pessoas que estão ali na fazenda, né, outros escravos e aquela coisa da migalha, sabe? Eu sou um pouco
pouco melhor que você. Das no castas, né? Das castas, as pequenas castas que se formam entre todas as pessoas que são quebradas ali. Todas as pessoas, elas estão abaixo de alguém, ou elas não são tão grande coisa assim, mas elas tentam criar situações que elas possam ser melhor que as outras, porque elas precisam disso, né? E na casta do que é apresentado, o Einar e o Thorfinn, eles são a mais baixa, né? Sim. E é o que cria o começo das dificuldades pra eles, né? No começo da temporada, né? Cara, sim. É justamente o que cria essa dificuldade no começo da temporada, como se disse, e é legal ver ao pouco a tensão e a amizade dos dois no mesmo nível sendo construída. É isso que eu ia apontar, porque a amizade deles é uma das coisas mais legais de todos os animes, tá ligado? Das amizades mais legais que existem. De todos os animes, assim, cara, é uma coisa surreal, porque eles têm muito, assim, do decorrer da história, principalmente quando você observa o Thorfinn, né? O olhar que ele tem no começo e o olhar que ele vai adquirindo, principalmente depois, quando ele vai aprendendo junto com o Einar, porque o Einar, ele tem algum tipo de conhecimento em implantação e tal, então ele que ajuda muito o Thorfinn nisso, e o Thorfinn começa a perceber, cara, pô, isso daqui é uma coisa que eu não sei fazer, e eu tô aprendendo a uma coisa totalmente diferente do que eu vivi, que era absurdo, que era uma coisa totalmente violenta, um mundo totalmente horrível, e aqui é uma coisa que é muito maravilhosa, né, pra ele. E como eles vão desenvolvendo essa amizade, cara, é uma coisa muito legal, e é muito bem montada, né, porque eles criam essa amizade a partir da necessidade que eles vão tendo, né, seja se proteger dos caras que não estão que estão prejudicando eles, seja buscando um cavalo para arar o campo. Eles têm muitas coisinhas que eles vão criando essa unidade entre eles, porque, queira ou não, eles são os únicos que podem contar um com o outro, né? Com certeza. E um ponto que eu acho interessante também é que com os acontecimentos dessa primeira parte, assim, desses primeiros episódios, porque assim, como eu falei, vão tendo rivalidades ali, você tem os capatazes ali, os caras que tem autorização de usar armas, que fazem a segurança do local, que começam a dificultar o trabalho do Einar e do Thorfinn. E o Einar, ele é um cara que, em muitos momentos, ele quer partir pra violência, ele não vê outra alternativa, ele fala assim, não tem como lidar com esses caras, eles não vão deixar a gente terminar nunca o que a gente tem que fazer, a gente nunca vai conseguir ser livre. E como o Thorfinn não tem mais perspectiva nenhuma, porque a perspectiva de vida dele terminou quando o Askeladd morreu. E ali ele é um cara vazio, é um cara que aos poucos vai encontrando alguns significados, alguma relação com o Einar, mas ainda assim não é o suficiente pra ele entender um sentido pra vida dele, né? E a coisa do Thorfinn e do Einar ser violento, o ponto que me pega é que a todo momento que você tá assistindo a temporada, eu acho que você fica com um pouco de tensão de saber, puta, mano, o Thorfinn não vai aguentar, velho. E se o Thorfinn não aguentar e voltar a ser aquele Thorfinn que ele era, se ele usar a violência, ele vai massacrar esses caras aqui. Porque a gente tem o panorama, a gente tem o contexto, a gente tem o flashback ali de que o Thorfinn, ele é um super guerreiro, né? Sim. Então a história vai forçando ele ao limite. Até você pensar, puta, será que ele vai voltar ou não? Será que ele vai ceder ou não? E esse que é o grande brilhantismo da segunda temporada, né? Que a primeira temporada ela trata muito sobre violência, sobre vingança. E a segunda temporada não. A segunda temporada, principalmente depois dos capítulos, né? Vai tratar muito de arrependimento, de expiação dos pecados, dos próprios pecados, sabe? Sobre não violência, que, pô, esse é uma das maiores obras sobre não violência, tá ligado? Exatamente, mas esse é um ponto interessantíssimo, cara, que eu escutei dessa entrevista do Makoto Yukimura, e, cara, isso aí explodiu minha cabeça, porque você fala, caralho, um japonês fez um mangá sobre vikings. Tá, beleza. E aí, né, tem mangá de tudo que é coisa, literalmente, né? Coisas até muito bizarras. Mas você fica pensando, tá, ele tinha muito apreço pela cultura, sei lá, alguma coisa assim. Aí quando ele vai falar sobre isso, ele fala, não, eu sempre achei interessante, assim, mas não era uma coisa assim que meu Deus, eu sou um estudioso da cultura viking, ou do acontecimento dos vikings na Europa naquele ano, né? Não era. O que pega ele pra ele ter usado os vikings como parte inicial da obra dele é a violência. Por quê? Porque ele sempre quis contar uma história. Todas as histórias que ele conta a história baseada em 3 conceitos que ele acha que é mais importante, né? Que é a vida, a morte e o amor.
Então esses 3 conceitos são o que permeiam a obra dele. A partir daí ele vai trabalhando as ideias nos personagens e, obviamente, nas situações e outros sentimentos que isso acarretam. A questão do viking ser violento é uma história que ele conta pensando muito no mundo atual, que ele pensa que a violência humana, as pessoas violentas que existem aos montes hoje em dia, existindo durante toda a história, elas só precisam ter a força de vontade ou então elas mesmas mudarem para que os conflitos acabem. Porque se todo mundo mudar, todo mundo deixar de ser violento e todo mundo tirar a ideia da violência da cabeça, os conflitos não existirão mais, né? Então você não vai brigar com o outro se você não for uma pessoa violenta. Então a ideia do mangá sempre foi eu preciso de alguma coisa que seja violenta e eu vou criar um personagem que entenda essa jornada de não violência. Então de você começar violento e você entender que a violência não é o caminho. Que é o grande papel do Einar, né? Nessa parte de fazer o Thorfinn entender isso, né? Que ele viveu sempre no mundo da guerra e a guerra sempre gerou danos. A guerra acabou com a família do Einar, a guerra acabou com a vila, com a cidade do Einar, acabou com a vida dele. O Einar virou um escravo por causa da guerra. Ele virou o Thorfinn próprio virou um escravo por causa da guerra. E tudo isso é baseado no quê? Na violência. E era a única coisa que ele conhecia, né? Então ele começa a pensar, caramba, cara, eu não posso mais partir pra esse princípio, porque esse princípio eu sei que ele só gera coisa ruim. Então é muito bom essa reflexão que a segunda temporada faz você ter, né? E isso tudo é engraçado porque essa reflexão, principalmente essa reflexão do juramento, né, que é até o 9º episódio, esses 9 primeiros episódios, eles servem muito pra construir esse pensamento do Thorfinn. Obviamente, a relação, apresenta alguns personagens, tem umas coisas importantes, até vou voltar nisso depois, mas esses 9 primeiros episódios, eles servem muito pra construir esse ponto, né, do Thorfinn, a partir dos outros personagens, dos acontecimentos ali, rever tudo que aconteceu com ele e rever um caminho que ele possa trilhar. A jornada do 9º episódio, que ele trata muito de uma questão mais espiritual, mais exatamente interna do próprio Thorfinn, né? Que esse capítulo é um absurdo. E é muito... O episódio 9, Juramento, é um dos melhores episódios de anime que eu já vi na minha vida, assim. É de fácil, assim, top 5, talvez. Porque, cara, ele trata muito bem o que vai ser a partir de lá a história e todo um retrocesso do que foi até aquele momento, né? A jornada. Então, o que eu acho muito foda é o seguinte: se você for lembrar do primeiro episódio, você lembra do pai do Thorfinn, do Thor, né? E você lembra, porque, cara, como ele morreu, né? Ele morreu porque os Young Vikings lá, que era um grupo lá onde ele era um grande guerreiro, e ele abandonou aquilo pra buscar uma paz dele, né? E você percebe que esse conceito, essa ideia do procurar uma própria paz sem partir pra violência, é uma coisa que já tá meio que interna do Thorfinn, que ele já aprendeu com o pai dele, né, cara? Então fazer esse link com o pai dele e depois no próprio 9º episódio também, quando ele tá naquele pensamento interno e tal, do peso que ele tem, dos crimes que ele cometeu, e a figura do Askeladd, que era uma outra figura paterna dele, que ela é meio que, ela simboliza aquela criação daquele ser violento nele, né? Porque, queira ou não, foi a partir disso, foi a partir do Askeladd que ele criou aquela persona dele, né? Uhum. Eu acho muito foda como ele usa esses dois personagens pra criar toda a história. E a partir do Thor, quando o Thor fala assim, ó, você não tem inimigos, ninguém tem inimigos. Isso é muito significativo pro resto da história, né? Não vou dizer moral, mas é a chave de pensamento pra mudança do Thorfinn e pra construir quem ele é no final dessa temporada, né? Porque quando você pensa, engraçado, né? Porque você tem um fechamento ali, um fechamento de construção de um novo ideal pro protagonista, né? No meio da segunda temporada. No meio da segunda temporada, não chega nem a ser a reta final da metade da temporada. Porque você pode enxergar muito a primeira temporada como um grande prólogo, né? Eu acho que é uma escolha estética, obviamente, baseada no mangá, que já aconteceu, mas animado agora, de representação dos conflitos internos dele no episódio, que é emocionante, é bonito, é pesado, é muito bem pensado, cara. Eu assisti esse episódio de boca aberta, eu falava, caralho, velho, que negócio bem feito, né? Uma coisa que eu acho foda, que é aquele negócio dos homens nórdicos. Eles são os homens nórdicos, guerreiros nórdicos que vão pra Valhalla. E como é a representação de Valhalla pro Thorfinn, né, depois... Que é tipo, cara, é só aquela briga eterna, sangue, as pessoas se matando. E ele fica, caralho, velho, é essa porra aqui, eu não quero vir pra cá.
Eu não quero isso daqui, sabe? Mano, essa parte eu acho muito interessante, porque o começo da temporada é muito o Thorfinn vazio e ele vai recriando a expectativa de vida junto com o Einar, né? Tipo, quando ele vê com o Einar que as coisas começam a acontecer, ele vai tendo uma nova vida, e esse capítulo é o que torna, tipo, o novo objetivo de vida dele, né? Que é, cara, eu vou tentar mudar as coisas que são possíveis pra mim e fazendo uma promessa de nunca machucar mais ninguém, né, cara? É, exatamente, o juramento, né, que é o título do episódio, né, de não violência. Então, cara, isso deve ser muito frustrante pra quem assistia ao anime pensando em alguma outra coisa. Obviamente, também, sempre fica o questionamento das pessoas que assistem e esperam as batalhas, né, pelo contexto do anime, fala assim, cara, não, uma hora o Thorfinn vai dar pra trás, né? Só que a construção do não uso da violência, ela é tão bem feita, porque você tem um juramento, aí você tem que ver o quê? Como o personagem vai lidar com isso, pelas situações que vão acontecer durante a temporada. No mundo onde a violência é o que rege, né? Exatamente. Como ele vai fugir desse mundo que não tem como fugir disso? Ainda mais um personagem como ele, que a gente sabe a força que tem e tudo que ele pode fazer. E aí você vai ter as situações que vão acontecer dentro do microambiente dele ali pra fazer quase que uma prova pra ele, né? Vão ser provações, vão ser situações que ele vai ter que tentar lidar com a nova maneira que ele escolheu pra viver. Nesse ponto, quando você passa ali pro 10º episódio continuando, a gente tem outras histórias sendo contadas que são interessantes pra depois você entrar num ponto maior. Porque, primeiro, eu acho que um personagem que a gente tem que trazer de volta, que começa a aparecer mais depois desse ponto, é o Canutê. Sim, que aí já é a visão geral global, né, do que tá acontecendo em volta, né? O Canutê é a parte mais histórica da coisa, né? O Canutê era o príncipe, agora rei, que era o filho do Swain, né? Que o Askeland cortou a cabeça na temporada passada. E ele tá ali, ele acabou de ser nomeado um rei, né? Ele é dinamarquês, né? Eles são da Dinamarca, né? Mas ele acaba... O Sven, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha o domínio da Dinamarca e da Inglaterra, né? E o Canutê, ele tava como rei da Inglaterra já depois da morte do Sven, né? E o irmão dele, que é o Harald, tava como rei da Dinamarca. E eu acho muito... Cara, o arco do Canutê também eu acho muito E eu acho foda. legal que é tipo rápido, e eles não enrolam, né? Eles vão mostrando... É um capítulo só pra contar todo o contexto que tá. Sim. E como ele chegou naquele ponto, né? Eu acho muito legal também. Que o Canutê é um personagem que ele tem uma própria busca dele, né? Que depois a gente comenta que é no final, que é o que ele debate, né? Mas eu acho da hora que mostra os planos dele, que ele mesmo envenenou o próprio irmão pra poder ter o controle maior e ele poder exercer essa força dele, o que ele planeja de uma maneira mais na própria mão, sabe? Segurando as próprias... segurando a rédea nas próprias mãos, né, cara? E eu acho muito foda acho que é o 4º episódio, né, que mostra essa história dele. É o 4º ou 5º? Qual a história? O quinto. O quinto. Canutê, toda a parte dele, né, contando como ele chegou até aquele ponto. Né? É, isso mesmo. E, cara, o Canutê tem uma parte importante também, porque o Yukimura também comenta isso, que ele gosta muito de falar da relação do pai e do filho, né? Isso é uma coisa que rege a obra em muitos momentos, né? A gente tá falando do Thorfinn, que basicamente teve 2 pais da história, né? De sentidos opostos, mas que fizeram com que ele chegasse na verdade dele. E o Canutê também tem a presença do pai mística, de alguma forma, muito forte na temporada, muito bem representada. Eu achei muito foda essa ideia, né? Eu achei foda, velho, porque é a semelhança entre o Thorfinn. O Thorfinn, ele diversas vezes também aparece, ele tem a imagem do Thor e do Askeland, e o Canutê, ele tem a visão do pai dele, só que a visão do pai dele é a última coisa que ele viu do pai dele, que é a cabeça flutuando, sabe? Exatamente. E ele odiava o pai dele, né? Então, eu acho muito... Essa representação eu acho muito foda, que é, tipo, os próprios pensamentos dele, né? A própria meio consciência dele se convertendo na cabeça do pai, velho. Que é, tipo, quem ele mais odiava, né? E eu acho muito... Pô, essa representação eu achei muito foda no anime. E tem uma representação também de antagonismo de ideia, né? Porque o Canutê, ele é um cara que tá numa esfera, numa casta, num lugar muito maior que o Thorfinn, mas ele é um antagonismo da ideia. É aqueles... eles têm aquela coisa que o
o objetivo talvez seja igual, mas o meio que isso é usado é diferente. Por quê? Porque o rei, quando ele tem a aparição ali o tempo inteiro, o pai do Canute, ele tem aquela coisa que o poder, que a conquista pra ele, a violência, era pra você ter poder. O objetivo do Canute é realmente unificar tudo pra você ter um reinado de paz. Só que a paz é justificada através de um caminho de violência, né? E isso é muito deixado bem claro, né, no anime, nesse ponto. E você já observa que ali os personagens que são interligados, né? Lembrando que o Canute, ele tem essa coisa de querer reencontrar o Thorfinn, né? Porque o Thorfinn tava ali no acontecimento com Askeladd, de ideais parecidos, mas com caminhos diferentes. Então você sabe onde o Thorfinn chegou e onde o Canute está. O Canute ele tem essa ideia a partir da vivência que ele tem nas batalhas, né? Porque na primeira temporada ele não era um cara de batalha, ele era o príncipe lá que vivia protegido, né? Quando ele começa a ter a vivência da batalha, é que ele percebe, cara, não, as coisas só vão resolver pela violência, então é o que eu vou usar. Que é muito o que o Thorfinn também viveu, né? Uhum. Como ele foi criado naquele mundo de violência, é o que ele percebeu. E é totalmente contrário ao que acontece na segunda temporada, quando o Thorfinn percebe que não, existe uma vida sem isso, né? E como eu falei do Yukimura, né, que ele fala muito da relação pais e filhos, ele comenta na entrevista, ele tá até falando com... é um garoto, assim, né, tipo, tem 30 anos esse entrevistador, acho que é um youtuber americano de anime, uma coisa assim. E ele fala, você tem filhos? Pergunta pro cara, né, o cara, não tenho. Eu falo, não, mas você é muito jovem ainda, então eu tenho 3. E eu tenho certeza que eu não teria conseguido escrever nenhum dos meus personagens se eu não tivesse filhos. Uhum. É justamente porque eu tenho filhos e porque eu mudei como pessoa, eu entendi que eu não sou... Ele fala assim, quando meus filhos nasceram e eu comecei a criá-los, eu percebi que eu não era mais criança, que tipo, eu só desenhava mangá, lia mangá. Ah não, mas calma, agora eu sou o adulto da questão, né? Então agora eu tenho que mudar a minha relação. Então a relação que ele teve com os filhos dele baseou muito, obviamente, guardadas de devidas proporções, né? Uma questão sentimental, né? Mas de ideias pra ele criar essa relação dos pais e filhos na obra, no Vinland Saga, né? E quando você vê isso, cara, quando você escuta o autor falar, é muito engraçado, né? Você vê uma obra que é tão grande, que é tão bem construída narrativamente e que é baseada em coisas simples, né? Relações simples, vivências simples, ideais, né? Talvez até. Como você pega essas coisas muito macro e transforma em coisas minimamente bem construídas, né? Bem detalhadas, bem equilibradas ali, são narrativamente bem contadas. E, cara, eu acho que é uma maestria muito grande do controle ali do que você faz numa narrativa, né? Com certeza, é ter a história na mão, né? E muito do que a gente falou, né? A história é pra contar o que acontece pro Thorfinn, né? Como é que ele vai evoluir como pessoa. E as coisas que acontecem em volta são mais pra ajudar isso, né? Eu acho legal a gente comentar, Everton, que nesse pós-juramento do Thorfinn, o Canute aparecendo mais, a gente tem uma aparição maior também de personagens que apareceram ali em alguns lugares no início, mas agora eles vão ter uma efetiva participação que vai gerar consequências, que são os donos da fazenda, né? Aí é a participação política, né? Que eles são fazendeiros, o Ketil, que é o fazendeiro-chefe lá, e os filhos dele, né? Que é o Thorgil, que é o monstro, que é um cara que um baita guerreiro lá, que serve ao rei, e o Omar, que quer ser um guerreiro, mas ele não percebe o quanto isso é uma coisa ruim ou uma coisa pesada, e que o Ketil entende e não quer que o filho siga esse caminho, né, cara? É bem isso, né? E, cara, talvez seja a primeira demonstração de violência forte que a gente tem na temporada pelo Thorgil, né? Que é o filho do Ketil, né? Que eles acabam indo pra cidade, né? O Ketil vai ter uma reunião com o rei, né? Vai fazer um acordo comercial ali e tal. O Omar acaba falando bosta, tá tudo errado, né? O Omar, ele tem uma coisa interessante, que é aquela coisa que eu quero ser o guerreiro, né? É igual o Thorfinn quando era criança, né? Não, eu vou ser um super guerreiro. Cara, eu vou ser um guerreiro, mas a gente vê que ele não tem aptidão nem... Eu não vou dizer coragem, porque não é aquela coisa de coragem. É a frieza pra você matar outra pessoa, pra você ser um guerreiro. E quando ele o faz, né? Ele perde a razão de tudo, sabe? Ele percebe que realmente ele não teria essa frieza e ele não consegue ser um guerreiro, né? E o irmão dele é o viking nato, né? Talvez o exemplar viking quando vem à sua cabeça. É aquele cara violento, forte, que não tem
nenhum pudor ou não ter nenhuma sensibilidade em tirar a vida de outra pessoa, o que ele faz ali em batalhas. E tanto que, nesse ponto, o que eles acabam conseguindo é um problema maior ainda, né? É um problema com o Ketchel, eles têm que sair fugidos de lá. O Ketchel com um problema com o Canutê, né? Acabam tendo esse problema e tem que sair fugidos de lá porque eles conseguiram irritar o rei de alguma forma, né? E isso na verdade é muito uma desculpa pro Canutê confiscar a fazenda do Ketchel, né? Porque a ideia do Canutê ele precisa de grana pra financiar o exército dele, né? E ele vai conseguir isso confiscando os bens dos fazendeiros ricos da Dinamarca, né? E um deles é o Ketchel. Então ele arma esse plano mesmo pro Omar atacar alguém da guarda real lá e pra ele poder invadir e caçar eles, né? É todo um grande plano do Canutê, né? E o Torgo percebe isso e fala, não, então a gente vai se proteger, né? E posteriormente no anime em episódios, mas paralelamente em acontecimento no tempo, a gente tem o que tá acontecendo na fazenda, né? Que é talvez o mini arco do Gardar e da Arhaid, que é a... Arneide. É Arneide, desculpa. Pô, você não lembra, cara? Assisti o capítulo, velho. Você falava Arneide toda hora. É verdade, né? Eu tô viajando. Arneide é uma escrava / concubina do Ketchel, né? É uma amante dele, uma pessoa que ele ama e que ama da maneira mais alucinada e errada e criminosa possível, né, da relação que eles poderiam ter ali. É um interesse amoroso, inicialmente um interesse amoroso do Einar, né, mas posteriormente é uma coisa também de laço quase familiar, né, que eles criam ali dentro do contexto, né. Das próprias condições deles, são escravos, né, ela também tá nessa condição, né. E só pra não deixar passar, eu não sei se a gente comentou, Everton, mas um personagem também interessante, 2 personagens são interessantes, né, o Cobra. Sim, ele entra mais nesse arco, né? Porque nessa parte ele começa a aparecer mais efetivamente, que é o chefe dos capangas ali, ele é o chefe de segurança da fazenda, vamos dizer assim. E ele é um personagem que até o diretor do anime, ele comentou que uma coisa que eles não conseguiram introduzir nessa temporada. Porque essa temporada ela foi muito bem observada e produzida ali pelo próprio Yukimura, né? E uma coisa que eles queriam acrescentar, e o Yukimura até escreveu uma parte dessa história, eu não sei no mangá, porque eu não li essa parte no mangá, eu sei que tem algumas coisas que ficaram de fora, eu não sei se isso é necessariamente uma parte que ficou de fora do mangá, ou se é uma parte que eles tentaram colocar, mas não conseguiram, que é o passado do Cobra. Entendi. Que é uma coisa que alguns fãs pediram, falaram assim, faltou colocar alguma coisa do passado dele, pra gente entender por que ele chegou ali, porque a gente sabe que ele é um super guerreiro, que ele é forte, demonstra isso, né, ali na série. E é um personagem que foi querido, as pessoas gostaram dele na temporada, e o próprio diretor do anime pediu desculpa, falou, a gente tinha um storyboard, a gente tinha tudo ali, tinha a história dele pra contar, mas não deu pra encaixar, não tinha onde encaixar, dos 24 episódios que a gente tinha, não tinha como encaixar essa história, a gente não conseguiu, e ele pediu desculpa em relação a isso. Eu não vejo onde encaixar também não, cara. É difícil, né? É difícil, porque quando você chega nessa parte do Gardar, o Gardar, ele é um escravo que fugiu, que matou o mestre, matou a família do mestre, e ele fugiu de outra fazenda e acabou chegando na fazenda do Ketchel, né? E, bem, nesse ponto da história, você sabe que ele é um escravo fugitivo, perigoso, então os caras têm que dar um jeito de prendê-lo, né? Talvez matá-lo, mas eles têm que dar um jeito de parar com essa ameaça, né? Isso numa situação onde eles estavam com uma convivência boa na fazenda, o Thorfinn, o Einar. Eles estavam num ponto muito avançado, né, do que eles estavam fazendo, eles estavam né? ajudando o grão-mestre, que é o pai do Ketchel, que é o Sverkel lá, que é o grão-mestre, que é um senhor que ele sempre ajudou o Thorfinn e o Einar, né? Porque ele vê que, tipo, eles eram pessoas boas e ele tenta essa ajuda. E ele também vê isso no Cobra, né? Então eles estão todos vivendo em uma certa harmonia entre eles, né? Porque eles estão ajudando o grão-mestre, né? Que sofre com a idade mesmo. Então todos estão lá ajudando e tem essa grande situação, né? Que é um fugitivo na região, né? O ponto é que quando a gente descobre que o Gardar, ele é marido, né? Ele é o companheiro da Arneide. Sim. E a partir daí a gente começa a entender o jogo ali do que vai acontecer, né? Do Gardar ter matado capangas do Cobra, né? Companheiros do Cobra, ter causado problemas para a fazenda, mas em compensação o Einar e o Thorfinn, como são muito próximos da Arneide, e a Arneide tem essa esperança de sair dali, assim como os dois também têm, eles querem ajudar ela a se reconectar com o Gardar. Porque o Thorfinn e o Einar, eles têm aquela condição de, se eles terminassem lá o trabalho deles,
o mestre, o Cat liberaria eles, né? Libertaria. E ele já tem essa liberdade com eles. Só que o problema é que a Arneide não tem, né? Exatamente, a Arneide, ela é talvez a maior presa da situação, né? Porque ela não tem uma escolha, meta, né? Ela não tem uma meta pra atingir pra poder sair dali. Porque além da conexão e do serviço que ela presta ali, serviço que ela presta obrigado, né? Porque ela é uma escrava, ela tem a conexão emocional e dependência emocional do Cat dela. E esse mini arco ali dentro da temporada, né? Do que acontece na fazenda, é um arco ao mesmo tempo dramático, de adrenalina lá no alto, né? Porque você quer saber o que vai acontecer, como vai se dar a fuga. Puta, tristíssimo. É o arco mais triste. Porque ele vai trabalhar tem muito. Tem uns capítulos, mano. Tem uns capítulos pesados, né? Porque ele vai desde o que você entender que é o Gardar, depois você entende, depois tem o plano de fuga, e também tem o Einar e o Thorfinn ajudando eles. Para e pensa assim, tá, mas beleza, o que isso tem a ver com a temporada? Tem tudo a ver, porque ele trata muito a questão das vítimas daquela sociedade lá, das guerras, das invasões, porque como eles foram parar pra ser escravos, eles explicam, né, que muito foi por uma atitude de violência por parte do Gardar, da comunidade do Gardar, né? Exatamente. Aqui é tipo assim, a gente tem o destino, né, ou a situação que eles se encontram é a mesma, são escravos, né, mas aí você sabe que eles vieram de locais diferentes, com histórias diferentes e com... de maneira semelhante, né, tipo, são lugares diferentes, mas as ações são semelhantes do que aconteceu, né, e eles acabam naquela situação muito pela escolha da violência e das guerras, o que acontece, né, cara, e eu acho muito foda essa ligação que faz entre os personagens, e o quanto isso mexe principalmente com o Thorfinn, né, que ele já tem aquele objetivo, ele já tem aquela visão de, cara, realmente isso daqui não, essa questão de escolher a violência ou de agir dessa maneira violenta não leva a nada, né, e ele só traz desgraça. Então olha essas pessoas aqui, cara, o quanto elas estão sofrendo por causa disso. E como eu falei lá no começo, né, da parte do juramento do Thorfinn, que ele ia ter algumas provações, aqui ele tem uma provação, né, porque ele se vê num caminho, também uma das partes de luta talvez seja mais legais do anime, sendo que é muito curta, mas é muito bem animada. Então, parece que eles usam rotoscopia, né? Eu acho que em alguns momentos. Tem alguns momentos que são, tipo, parece muito um rotoscopia, cara. Porque o Thorfinn, ele tem que defender os dois, né? Tem que defender o Gardar e a Arneide pra fugir. E ele acaba lutando contra o Cobra. E é uma luta muito bem animada, legal. E você fica pensando, fala, caralho, o quanto o Thorfinn vai ter que ser violento nessa situação. E dá pra ver que o caminho da violência, da não violência, ele só é quebrado, talvez, pra ele, quando ele tem que defender um ideal que seja muito maior. Sim. Alguma coisa que ele entenda que vale a pena ele ser violento. Obviamente, eu acho que ele nunca mais vai ser violento como ele era. Ele sempre vai ser violento da maneira mais defensiva possível, sabe? Aquela ideia de proteger o que é bom, sabe? O que é bom pra proteger por um bem maior, assim, né? Mas aí é muito legal que o próprio episódio, a própria situação mostra muito pro Thorfinn também. Uma situação que é o seguinte, o Reb fala assim, o Cobra, né? Tá, você quer proteger ele, mas esse cara é um assassino também, ele matou 5 dos meus companheiros. E aí, tá ligado? É certo isso? Cara, isso cria também uma dúvida na cabeça do Thorfinn. Ele fala, pô, realmente, eu tô defendendo esse cara, eu quero defender a Arneide, uma pessoa que eu tenho um apreço, mas, cara, realmente não era o certo também, né? Exatamente, cara. E, cara, eu acho essa parte... E fora que essa parte é triste, né? Pelas consequências da parte, né? O Gardar, lembrando, ele foi muito ferido, ele teve batalhas, cara, a parte que ele tá com ela ali, a parte que ele morre, né? Não, aquilo é tristeza. A maneira que ele pensou, que ele escreveu, né, no mangá, escreveu no mangá, e como eles retrataram no anime, né, que é aquela coisa... O Vinland Saga tem essa coisa lúdica que é muito bonita, né? Uhum. Eles fazem de maneira que não é piega só. Eles fazem de uma maneira bonita, de uma maneira da alucinação. Alucinação, assim, o pensamento sendo retratado na tela, né? Às vezes a gente tem aqueles pensamentos, né? As pessoas em situações extremas têm esses pensamentos. E ele traz aquele conceito de passar a vida nos olhos, na frente dos olhos, tá ligado? Antes de morrer. Que é literalmente isso que acontece com o Gardar, né? Literalmente. Com a questão dos filhos dele, da relação com a Arneide e do
fim sendo de alguma maneira menos doloroso do que ele poderia ter sido, sabe? Você ter algum tipo de redenção ou de estar perto de alguma coisa que seja realmente boa ali no final. E é muito bonito como eles fazem isso, cara. É muito triste, mas é bonito, cara. É bem retratado, assim. Eu acho que todos os momentos de grande impacto, que sejam mortes, mudanças do Thorfinn, do personagem, né, de outros personagens, eles são retratados de maneira bonita demais, assim, no Vinland Saga. É uma coisa emocional mesmo, sabe? Não, é muito... Essa temporada é muito bonita, é muito emocional, cara. Posteriormente, a gente vai ter uma parte final de temporada com outras coisas tristes, né? Cara, porque o pessoal que fugiu lá, o Cat, o Torg e o Omar, eles voltam pra fazenda, né? Então eles vão tentar entender o que aconteceu ali na fazenda. Então a gente tem outro momento que é pesadíssimo, que é quando o Ketil, que é o chefe da fazenda, o senhor, de alguma maneira a gente entende durante a temporada que ele é um senhor mais benevolente, é um senhor que dá a oportunidade do escravo ser liberto, que que tenta não usar violência, tanto que durante a temporada, até no começo, a gente não comentou, tem um arco ali de roubo, é um moleque Sim. lá, e ele não quer muito lidar com aquilo, né? Eles criam muito também pra mostrar isso, né? Tipo, que o cara em uma situação de crise, o quanto ele pode realmente romper pra violência, né? E esse acontecimento acaba acontecendo justamente com a Arneid, né? Porque nesse ponto da história a gente descobre que a Arneid tá grávida dele. Sim. E ele descobre que ela tentou fugir, que ela ajudou um escravo que era o marido dela, enfim, que era um escravo que tava causando problemas, que matou homens deles, que ela queria fugir com ele, que ela não quer ficar ali. E o que acontece é muito pesado, né, cara? É muito forte mesmo. Sim. E o episódio... Porque isso tudo acontece numa situação onde o Canutê tá chegando, né? Pra invadir a fazenda. Exatamente. Esse é o meu plano. Então ele tá tempo, meio né? que tipo, tenho que criar eu tenho que defender minha fazenda, e ele acaba matando a Arneid praticamente porrada, né? Não mata de imediato, mas depois morre, né? Que é o capítulo 20, que, cara, esse capítulo é o nome Dor. E eu nunca vi um capítulo definir tão bem, um nome definir um capítulo tão bem, cara. É dolorido mesmo. Ele é dolorido, ele é triste demais, cara. Que é a morte da Arneid, que ela, tipo... Eles tentam levar ela, né? Eles tentam fugir com ela, mas ela acaba morrendo no meio do caminho, né? E o quanto o Einar sofre com isso, o quanto o Thorfinn sofre. E todos os personagens, né? E, tipo... Toda essa questão também da Arneid, dela estar morrendo, é muito aquela questão lúdica, né? Dela encontrar o Gardar e o Gardar fala, não, calma aí. Primeiro agradece eles, aí ela volta e agradece eles, fala, cara, obrigado por ter tentado, sabe? Uhum. Pô, aquilo é muito dolorido, velho. Muito bonito, é muito emocionante, é triste, mas é o que conta uma boa história e também é o que move esses personagens, né? O Thorfinn, mais uma vez... Todos esses acontecimentos, eles só reforçam o juramento que o Thorfinn fez, né? Cara, é isso que é muito foda, porque, tipo, mostra pro personagem o que aquele mundo pode fazer e o quanto ele tem que... Pô, eu vou ter que dar a cara a tapa pra mudar isso daqui, cara. Porque o extremo da violência acontece no final da temporada, né? Quando finalmente o Canutê chega na fazenda, né? Ele chega com um exército ali de 100 homens do reino dele, né? Do poderio militar dele, juntamente com os Jovikings, né? Quer dizer, não sei se são Jovikings, mas são, né? São Jovikings. Do Flock. O Flock não está, né? Aliás, obcecado pelo Thorfinn, mas ele não está. Não, o Flock tá. Ah, não, o Flock tá lá, é o outro lá. O Torkel que não tá. É verdade. O Torkel, ele só aparece em uma cena, né, cara? Aparece numa cena rápida, conversando. E aliás, acho que a cena rápida que ele aparece, ele tá perguntando o Thorfinn. Sim. E, cara, pra quem esperou algum tipo de batalha, nesse final é o que tem a batalha. Na verdade, não tem muita batalha, tem um massacre, né? Sim, mas é legal ver o Reb lutando o Cobra. Ah, ele é muito bom mesmo. Aí a gente comprova que ele realmente era muito forte. Porque aqui a gente tem a batalha, né? Então tem o Thor e o... O massacre, né, cara? O Ketil. Que eles falam assim, não, vamos juntar... Eles juntam ali mais pessoas do que o Canutê levou, só que eles juntam quem tá na fazenda, os escravos. Não são guerreiros, fazendeiro, né? Mesmo. Então é um massacre, né? Porque quando ele chega pro campo de batalha, mano, os Jovikings e o exército do Canutê, eles massacram o exército dos caras, né? Eles vivem pra isso, né?
E o Thorfinn, ele tem a opção de ir embora, ele pode continuar a fuga dele, ele tava fugindo com o Inari junto com a Arneil. Só que importante nesse ponto lembrar que ele encontra o Leif, né, que desde a primeira temporada é um amigo do Thor, lá da Islândia, que ele sempre tá procurando o Thorfinn, né. E eu acho muito legal que, tipo, no começo da temporada ele aparece procurando o Thorfinn. Aí nessa parte, quando ele acha o Thorfinn, não tem uma cena dramática, uma cena deles conversando, né, é direto. Ele encontra o Thorfinn e fala, pô, beleza. Aí é uma cena que eles já estão numa coisa muito pesada, né, que é a parte da Arneid e tal. No aplicativo de que eu controlo as minhas séries, né, vira e mexe, eu olho os comentários do episódio, né, e, porra, você pode... Anime também, o pessoal marca muito por lá, né, e nesse episódio, a maioria dos comentários era assim, eu não acredito que não teve... que eles só se olharam e foram embora. Esse cara tá procurando o Thorfinn há tanto tempo e não teve nem um choro, nem um abraço, nem nada. Porque, tipo, eles estavam numa situação muito mais crítica, né, do que isso, e, né? Aí você, pô, se você pensar, você fala, não, realmente, assim, tinham coisas maiores acontecendo ali. E a coisa maior é a opção do Thorfinn de voltar pra lidar com o conflito da maneira que ele escolheu lidar, né? É uma das cenas mais legais da temporada. Quando ele vira pro Leif e fala assim, cara, não, eu vou lá tentar resolver e tal. E pelo que eu vi, ele trouxe 100 homens, né? Eu vou voltar vivo de lá. Caralho, quando ele fala isso, eu falei, mano, muito foda, velho. Cara, isto é, se ele precisasse, né? É tipo muita confiança, tá ligado? É muito da hora, cara. E, cara, aí tem a parte que ela pode ser frustrante pra alguns, mas eu acho que é frustrante pra quem... Porque assim, se a pessoa foi assistir essa segunda temporada pensando na questão da batalha, ela não chegou no episódio 23. Ela não chegou, ok, né? Ela largou antes. Ela falou assim, não vai ter, não vai acontecer, eu não vou assistir mais. Porque se você tá acompanhando a temporada, essa construção minuciosa, o juramento do Thor, enfim, a ideia da não violência, você sabe que o caminho que vai ser escolhido aqui pra resolução do conflito vai ser um caminho não violento. Sim. E você tem, de fato, o confronto e o encontro do Thorfinn no Canutê, depois de uma cena que o Thorfinn toma 100 socos ali, só pra poder falar com o Canutê. E isso é muito bom pra mostrar, primeiro, essa questão do Thorfinn de ele não utilizar a violência mais, né? E dele, cara, o discurso que ele faz pros caras depois, falando assim, cara, eu não sou inimigo de vocês não são meus inimigos, por que eu vou agir, tá ligado, contra vocês? Eu não tenho nada contra vocês, literalmente, sabe? É o ponto de ligação, né? Aí você faz a ligação do... Cara, é aquela coisa, né? A ideia tá plantada desde o começo, né? Literalmente desde o primeiro episódio, né? Desde a questão... Desde o Thorfinn, moleque, com uma lancinha na mão, assim, apontando pro pai. Ele tanto machuca o pai, né? Tem uma parte ela no começo da série, meu. Eu posso estar viajando, mas se eu não me engano. Aí ele fala, não, eu vou ser um super guerreiro e tudo mais. Aí o Thor fala pra ele, né? Que ele não tem inimigos, ninguém é inimigo dele. Porque o Thor, naquele momento da vida dele, já entendeu a jornada que o Thorfinn construiu aos nossos olhos, né? Ele já chegou naquele ponto que o Thorfinn chega aqui nesse momento. E você reviver aquela cena, você fecha o ciclo que já tinha parcialmente sido fechado com a ideia do juramento do Thorfinn, e aqui você fecha de vez, porque você sabe que a partir daí o Thorfinn não vai voltar mais a ser quem ele era. Literalmente, as resoluções dele vão ser de outra maneira, com outro personagem. E tanto que ele não é mais quem ele era, porque literalmente a gente tá acompanhando uma história que começa com um garoto de 6 anos. Sim. E aqui ele já passou nos 16, 18 anos, ele já é bem mais velho, né? Na primeira temporada eu acho que ele deve ter uns 12, 13 anos, né, cara? Então, 12, 13 anos. Tanto que passa, no final da temporada... Ó, só na Fazenda são 3 anos que ele passa, né? Quando eles falam, né, são 16 anos de separação da família dele. Sim. Então, se você pensar ali, ele deve ter uns seus 22, 23 anos. Ali quando ele retorna à Islândia, que a gente vai comentar. Mas essa cena aí, cara, é muito bonita, cara. É pesada, é forte, mas assim, ela... É mais uma construção foda, né? Pra você ter outra construção foda depois. Que é o encontro dele com o Canutê, que também é muito foda, que é tipo, todo o objetivo da história tá lá, né? Que é o Canutê falando, cara, vou criar um mundo de paz melhor pra maioria das pessoas que eu conseguir. Nem que pra isso eu tenha que usar a violência. E o Thorfinn fala assim, tá, beleza, se você vai fazer isso, então eu vou tentar criar um mundo pras pessoas que você não conseguiu alcançar, né? De um modo não violento, né? Eu acho muito foda essa discussão deles, o quanto eles têm meio que um mesmo objetivo, mas que eles querem alcançar de maneira diferente.
E eu acho muito foda a cena quando o Kanute fala assim, não, e aí, Thor, você vai fazer o quê? Você vai me impedir? E todo sério com o Thor, o Thor fala, não, vou fugir. Você tem que ficar pensando, caramba, isso não é uma atitude de um protagonista que geralmente toma, né? Que geralmente é aquela base do coragem, que ele vai enfrentar os desafios. Não, mas isso é totalmente a construção do personagem. Naquele momento ele não tem interesse em violência. Então ele fala assim, não, eu vou fugir. Eu não tenho esse objetivo, eu não vou brigar com você. Por que eu vou brigar com você? Eu não vou ganhar, eu não vou apelar pra isso, né? O conflito não é mais opção, né? O conflito não é mais uma opção de resolução. A resolução tem que ser sempre baseada no que ele escolheu como juramento de vida dele. E ele repete todo o tempo, né? Eu não vou ser mais violento, eu não vou machucar mais ninguém é meu inimigo e tudo mais. E ele segue com essa ideia. Tanto que, apesar disso, ele consegue livrar a fazenda, né? Quem consegue também livrar a fazenda é o Omar, né? Porque ele fez um acordo com o T e consegue livrar. E aí é o outro ponto, né? Porque o Omar é esse cara que queria ser o super guerreiro no começo, mas ele percebe que ele é não violento. Ele não tem aptidão pra violência. Ele tem que buscar um método que não seja violento, que o banho de sangue que aconteceu ali não se repita. Tanto que o pai dele e o Thorgil, eles preferiam continuar com a batalha, né? Se eu não me engano, o Thorgil, ele some, né? Eu não lembro de ver parado no final. Ele sai nadando. Então, mas o Kent, eu queria continuar a violência, mas é aquilo assim, eu quero continuar a batalha, mas eu não aguento mais sair daqui, né? Tipo, continuar a batalha por mim lá, se matem por mim. Mas o Omar, porque ele toma um golpe, né? Então quem é o que toma as decisões é o Omar, né? Ele toma um golpe lá na batalha, o Ketcha, né? Mas quem define tudo é o Thorfinn, né? Quando o Thorfinn vai falar com o Kanute, ele fala assim, não, beleza, eu vou sair então da fazenda. Ele não vê mais interesse nisso e ele toma... E é muito foda essa final do penúltimo capítulo, que mostra as consequências na fazenda, né? Na fazenda não, no mundo. Porque o Kanute, ele sai de lá, ele meio que... Ele procura uma outra forma de angariar fundos, tá ligado? Pro objetivo dele. Ele percebe... E é muito legal que vai mostrando os flashes, assim, tipo, os caras perceberam que o Kanute não tá invadido, então eles vão servir o rei que não tá sendo escroto com eles, né? Os grandes fazendeiros. Então ele acaba criando um acordo de uma maneira diferente. Ele consegue se livrar também do fantasma do pai, né? Também. E na fazenda todos começam a trabalhar de fato, né? Os próprios... O Cobra, os outros capangas, eles começam a trabalhar na fazenda. O Omar começa a trabalhar. E é legal também o conceito de quanto os personagens que ajudaram o Thorfinn a chegar onde ele tá no final dessa temporada respeitam ele e respeitam o que ele se tornou no final da temporada. É aquele impacto que uma pessoa... Aí é muito legal, que esse é o objetivo dessa questão de mostrar que o impacto que uma pessoa consegue ter na vida de tantas pessoas, né? O quanto a questão dele fazer aquele juramento, quanto impactou naquele mundo, né? É uma coisa da... Cara, eu acho que nem são todas as obras que conseguem fazer isso, mas é uma conexão mínima para alguns personagens, maior para outros personagens, mas realmente acontecimentos, ideias e interações que fazem com que um protagonista ou os personagens se modifiquem pela ação dos outros. E toda a construção do Thorfinn, ela é baseada em ações que fizeram com que ele tivesse alguma atitude, e ações de outras pessoas que modificaram ele, colocaram pensamentos, colocaram situações, mudaram a vida dele de alguma forma, até ele conseguir juntar todas essas peças e entender o seu lugar, o seu objetivo, a maneira como ele quer viver. E, cara, eu acho assim, como a gente falou aqui 1000 vezes, de um brilhantismo, de uma maneira tão bem feita, que não são todas as obras que conseguem, principalmente anime e mangá, na questão shonen, seinen, animes e obras com muitos personagens, de você criar mudanças reais, né? Você mudar realmente, que os acontecimentos tenham impacto e que mudem o personagem, porque as pessoas mudam a partir das atitudes e a partir dos acontecimentos, e nem sempre isso acontece. Na verdade, é difícil você ver construções muito boas do acontecimento, e essa mudança eu acho que é muito legal, porque é uma mudança que também vem de uma mudança do próprio anime como obra, né? Você tem uma quebra de ritmo, de modo de contar história, de acontecimentos mesmo, de tipo de personagem, de uma temporada pra outra, de uma parte da história pra outra. E, cara, isso é corajoso, né? Você pensar em construir uma história desse jeito. Mas quando você chega no final, você sabe que é tudo muito bem pensado, né? Que
talvez o que você assistiu antes é realmente um prólogo, né? Porque a história de verdade que ele queria contar tá aqui. Sim, duas coisas. Uma cena que eu acho muito foda no episódio é a definição do futuro com o Einar, né? Eles falam, pô, vem comigo, vamos juntos pra Vinland e criar uma terra sem guerra, sem violência, sem essa porra toda que a gente viveu, né? E eu acho muito foda essa... Aí é que cria realmente a irmandade entre eles, né? E esse ponto que você falou vem muito dessa questão da primeira temporada, quanto ela é necessária pra segunda também. Vem muito no último episódio, né? Quando o Thorfinn conta a história dele, né? Uhum. Que aí você, mano, nessa parte sua cabeça explode, porque realmente, tipo, tudo tem um objetivo, né? Tudo, até chegar aquele ponto. E o último episódio é muito bom também. Ele é muito mais... Cara, ele é muito mais tranquilo, se você for Nossa, ele é outra vibe, você tem, né, uma sensação de alívio nesse episódio tão grande. Apesar que ele tem umas cenas também muito bonitas, cara. O reencontro do Thorfinn com a mãe dele é muito bonito. É uma coisa absurda. Você fica... É muito emocionante. E, tipo, o encontro dele com a irmã, ele contando a história e é muito bom essa ideia de que ele fala pra família dele, eu voltei aqui, mas meu objetivo não é aqui. Eu tenho um objetivo maior. Meu objetivo é ir pra Vinland, que é, no caso, a terra distante, né? E tentar criar um mundo onde não aconteça isso que eu vivi até agora, né? E é muito legal como a família dele, com a mãe dele, fala assim, de fato, você tem que fazer isso, cara. Porque foi o que seu pai fez, praticamente, né? E também, de alguma forma, é continuar o legado, né? Do pai, né? Que não conseguiu fazer. E esse último episódio realmente tem uma vibe diferente, mas eu acho que é um bom fechamento pra temporada. Lembrando que essa temporada, juntamente com a primeira, obviamente, ela adapta até mais ou menos o capítulo 101 do mangá. O mangá de Vinland Saga tá no capítulo 201, 202. O Makoto Kimura já deixou claro que tá no último arco do mangá, né? Se eu não me engano, deve ter mais uns 30 capítulos assim pra frente. O mangá tá sendo publicado com uma frequência, acho que é mensal. Sai aqui no Brasil, se alguém quiser comprar. Eu não lembro a editora, acho que é Panini, né? Acho que é Panini que sai. Mas então você tem que pensar, tem mais de 100 capítulos ainda pra adaptar. Uma terceira temporada ainda não foi confirmada, mas já teve diretor de animação falando assim, obrigado galera que assistiu, pelo sucesso do Vinland Saga e tudo mais, e vejo vocês na próxima temporada. Então, e também já teve vazamento de algum tipo de informação ali de que pode acontecer. Então a gente não sabe, não tem informação oficial de uma terceira temporada, mas eu acredito que vá sair sim, porque como teve distribuição da Netflix, lembra da primeira temporada saiu pelo Prime Video, essa saiu pela Netflix, né? Sim. Eu acho que teve um alcance bom essa segunda temporada ali, tanto no Crunchyroll quanto na Netflix, episódios semanais, episódios dublados, então foi um lançamento ali que foi tranquilo de acompanhar. Quando tiver uma confirmação de temporada, eu vou ficar muito feliz. Só que eu já tenho certeza de uma coisa, eu não vou aguentar esperar, eu vou querer ler, porque eu quero saber muito o que acontece. A espera vai ser complicada, cara, porque realmente foi uma evolução tão grande da primeira pra segunda, você agora se apega muito mais aos personagens, né? Então, nossa, realmente, muito cara, mais. eu quero muito ver o que vai acontecer. Porque você fica com aquela coisa de saber muito de como o Thorfinn vai agir, né? Tipo, como ele vai manter o juramento dele, né? Como ele vai manter o juramento dele, como é que tudo vai acontecer. Então, a curiosidade existe, mas é uma curiosidade que é boa, porque ela vem de uma obra que é muito bem feita. Eu poderia aqui, Everton, falar com você e pedir as nossas tradicionais notas, né? Pra um anime de temporada. Mas eu acho que não tem muito o que falar, né? Nota 10, né? Pra mim é um 10 categórico, cara. Cara, é aquele 10zão lindo. Vai chegar lá, diretamente na Islândia, pros descendentes e da família de quem existe ainda do Thorfinn, ou pro próprio Thorfinn, né? Vai saber. E, cara, eu só acho assim, assistam, quem ainda não tá assistindo, né? Tomou muito spoiler, mas, cara, Vinland Saga com certeza. Saiu em janeiro, saiu no começo do ano, não sei quanto ele vai ser lembrado até o final do ano, mas com certeza é um dos melhores animes desse ano, e essa temporada é uma das melhores que eu vi nos últimos anos. Então quero ver como é que vai chegar mais pra frente, porque, por incrível que pareça, eu não vejo as pessoas falando tanto do Vinland Saga. Acho que não tem tanta gente que acompanha ali. É triste, porque realmente é uma coisa muito boa. Tanto que, eu vou te falar, Vinland Saga até me despertou. Eu sei que ele não tem a característica do anime, assim, anime. Lógico, ele tem umas coisas, é um anime, né? Uma obra produzida ali no tradicional estilo que a gente conhece, né? Mas eu falei, caralho, eu até assisti mais anime esse ano, talvez motivado por Vinland Saga. Que é bizarro, né? Porque
tudo que eu vou assistir depois não chega nem perto do Vinland Saga. Mas tudo bem, a gente continua assistindo porque esse tá sendo um ano até que legal, tá tendo algumas coisas legais. E você começar um ano com uma temporada como essa do Vinland Saga é muito animador, né? Então esperamos pra saber como será a terceira temporada. Vamos pro bloco final, Everton? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Cara, eu vou comentar uma coisa bem rápida, que é uma banda que eu tava escutando, chamada Mammoth WVH. Nossa senhora. E ela não é bem uma banda, né? Ela é uma banda de um homem só, né? Que é o WVH, vem de Wolfgang Van Halen, que é o filho do Van Halen. E, cara, é muito bom. As músicas deles são muito boas, cara. É um rock and roll bem clássico, assim, mas são muito legais, cara. Pô, legal. Não conhecia. Mas não tem nada a ver com hard rock, Van Halen. Não, ele tem mais uma pegada mais rock and roll, cara. Mas, tipo, sei lá, quando eu tava escutando, veio numa sequência que eu tava escutando Rival Sons. Aí começou a tocar, tipo, sabe aquelas reproduções? Ah, sim. Aí tocou depois. Aí, pô, é meio que naquele estilo, sabe? Porra, muito legal. Cara, antes de eu dar a minha recomendação, Everton, que eu sempre deixo passar em vários episódios de anime, mas esse eu não vou deixar. Aberturas e encerramentos, principalmente aberturas dessa temporada do Vinland Saga, são magníficas. A primeira abertura, pra mim, já virou uma das minhas favoritas, assim, ever, dos animes, assim. Tava escutando demais, cara. Eu escutei muito. A primeira abertura, né? Acho que é Anonymous, o artista, a música é River, né? Uma letra lindíssima que condiz totalmente com o anime. Uma abertura que é aquela abertura não caótica do anime, sabe? A coisa mais lenta, que condiz totalmente com o que acontece nessa primeira parte da temporada. É lindíssima. Mas a segunda, velho. A segunda abertura é muito foda, mas que aí é mais Juninho, né? Como diz o pessoal do Cartoon, né? Aquela coisa mais com batalha, né? Não, mas a música, né, que é do... Como é o nome da banda? É o Survive Save the Prophet. Survive Save the Prophet, né? Que é a mesma banda da primeira temporada, né? Da abertura da primeira temporada. Abertura, sim. E é muito... Mano, essa música eu achei muito foda, Paradox. Eu tava escutando muito ela, velho. Eu também tava escutando hoje, aliás. É muito legal. As aberturas... os fechamentos também são bonitos, as músicas são bonitas, então... só pra não deixar batido, que às vezes eu esqueço de falar quando eu gosto. Eu falo da obra, esqueço de falar da abertura e encerramento, que é uma coisa muito importante pro anime, aliás. Sim. Bem, o que eu vou recomendar, o comentário é uma série que eu não terminei ainda, eu só assisti os 3 primeiros episódios, de 12 episódios da primeira temporada, que é Os Outros, uma série da Globoplay. Já ouviu falar, Everton? Já vi o comercial diversas vezes. Então, cara, eu já tinha ouvido falar, né, a série tá num boca a boca importante ali, e eu consegui um acesso ao Globoplay aí, por amigos, né, então isso é muito legal, e eu falei, vamos assistir o primeiro episódio, né, e justamente a pessoa que passou pra minha esposa e eu o acesso do Globoplay pra assistir, ela falou, assiste Os Outros. Ela passou justamente pra isso. Falei, vamos assistir, né? Assistimos o primeiro episódio, assistimos 3 na sequência. É uma série muito boa, é muito boa. Eu fiquei pensando, caralho, se isso tivesse na Netflix, isso era um estouro, assim, que você não tá entendendo. Mas é uma série muito legal, assim. Ela conta a história de um condomínio, né, no Rio de Janeiro, aqueles condomínios, sabe, com 10 torres, aquela coisa gigante que tem 70 quadras, enfim, aquelas coisas gigantescas, e tem 2 jovens que acabam entrando numa briga, né, numa quadra do condomínio, né. Um dos jovens bate no outro, machuca, quebra braço e tudo mais, e a partir daí as 2 famílias entram em atrito, né. A mãe vai cobrar o pai do outro, o pai depois vai lá cobrar o pai a família, e aqui aquela coisa gostosa, né, aquele atrito lá que você não presta, você é vagabundo, você é delinquente, e aquela coisa vai escalonando de uma maneira que quando você vê, tudo já saiu do controle e você não sabe mais pra onde aquilo vai parar. Mas é uma série de uma tensão muito grande, você fica curioso pra saber o que vai acontecer, você fica pensativo, você não acredita em algumas coisas que acontecem. Eu acho que vale muito a pena. Nesses 3 primeiros episódios eu achei assim fantástico, eu tô muito curioso pra ver como ela termina. São 12 episódios da primeira temporada, eu não sei se confirmaram uma segunda, mas essa primeira ela promete, e eu já deixo aqui a recomendação: Os Outros
do Globoplay, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser conversar com a gente, procura a gente na sua rede social favorita. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Nós temos um grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo pra gente conversar sobre filmes, sobre séries, sobre anime, sobre outras coisas. Eu tô sempre tentando atualizar lá com novidades de trailers, de lançamentos, de informações e notícias. E claro, pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Google Podcast, tá no Deezer, tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, eu falei Deezer já, tá no Amazon Music, Cashbox, nos agregadores. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. No YouTube a gente tá com um canal, se você procurar a gente Sofaverso, entra lá, se inscreve, porque por enquanto ainda não tem os episódios, mas eu tô tentando aos poucos upar os episódios lá também, pra você ter mais um acesso, pra você escutar o podcast. E se você não encontrar em alguma plataforma de áudio que você goste, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E semana que vem tem episódio novo. Muito obrigado por escutar até aqui. Valeu e tchau. Falou.